Vamos cantar em pé o hino 344 do Inário. Pega outro. Convido os irmãos, aqueles que puderem, a se ajoelhar para a gente falar com Deus. Douglas, a Isabel acabou de fazer um pedido aqui especial para você orar para a mãe dela, tá? A mãe A dela? mãe dela tá passando mal todo dia, ela falou. Tudo bem. Grandioso e eterno Deus, estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para Te render graças, Senhor, para Te ser grato por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. No Seu santo dia, estamos aqui para Te adorar e aqui colocamos pedidos, Senhor. Todos nós temos nossas dificuldades, nossa luta diária. Temos muitos irmãos enfermos, Senhor. O Senhor conhece cada um, conhece a luta. E que o Senhor dê força, Senhor. Que o Senhor cure. Nós sabemos que o Senhor pode tudo, Pai.
Amém. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos aqui que veio à igreja, os que não puderam vir também. Amém. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Amém. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pedimos que o Senhor cuide, Pai. O pedido que foi feito aqui agora há pouco, que eu esqueci o nome da pessoa, mas o Senhor conhece, Pai. Nós sabemos que a dor, a dificuldade que a pessoa tem lá, todos os dias, Senhor, que o Senhor conhece o sofrimento, conhece o que ela passa, que o Senhor possa curá-la, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Que o Senhor possa habitar no nosso coração, abençoar o culto nesse momento agora também. Que o Espírito Santo dirige, né, o pregador, e que ele fale inspirado por ti, Senhor. Amém. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver. Feliz sábado a todos. Como eu já disse uma outra vez aí que eu vim para cantar, gente, eu tenho um carinho muito grande, viu? Por essa igreja aqui e por todos vocês, tá? Inclusive o meu rebatismo foi aqui, né, gente? Eu me lembro como se fosse hoje, tá? O dia mais importante da minha vida. E para mim foi muito gratificante fazer esse concerto com Deus aqui, nessa igreja. Tá? A Daiane, ela tem dado um pouco de trabalho pra gente, viu? Já perceberam, né, gente? Imagina em casa lá como é que é. Mas tá bom, gente. Deus está no controle, a gente fica feliz também de poder ajudar, né? Foi quinta-feira, né, Júlio? Você mandou mensagem. O Júlio me mandou uma mensagem perguntando se eu queria vir pregar para vocês hoje. Estava um pouco em cima da hora e eu fiquei um pouco relutante, porque eu não sabia muito bem. A gente tem algumas mensagens aí preparadas, mas eu não sabia muito bem ainda o que falar, e eu pedi um tempinho para pensar, um tempinho curto, né, Júlio? E aí a gente resolveu trazer uma mensagem meio especial hoje, viu, gente? Inclusive eu já fiz essa mesma pregação lá no Kennedy, e primeiro que essa mensagem ela mexeu muito comigo, viu, gente? Quando eu comecei a trabalhar, estudar a respeito dessa mensagem que eu vou trazer hoje, mexeu muito comigo. Primeiro porque eu gosto muito da Bíblia, gosto muito da palavra de Deus. E
saber de tudo isso que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. Para mim é um prazer, porque eu quero que todos conheçam essas verdades, todos tenham conhecimento do que eu estou aprendendo, do que eu estou estudando, e a gente vai estudar um pouco de hoje, viu, gente? Não é uma mensagem muito comum, é mais um estudo mesmo, viu? Mas é muito importante, vocês vão entender a importância da mensagem hoje, amém? Abram suas Bíblias, irmãos, para a gente fazer uma reflexão primeiro. João 17:17, uma passagem bem conhecida de todos. João 17, versículo 17. Vamos falar sem microfone, vocês ouvem bem? Não. Não? É manual, né? Dá a impressão que está por isso em todo lugar. Né? Mas tá bom, eu não usar o microfone, porque eu gesticulo muito, viu, gente? Às vezes eu falo um pouco mais com a mão, com o gesto, que com a boca, mas tudo bem, vou tentar segurar o microfone na boca, tá? Então vamos lá, amém? Amém. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Na versão de muitos aí deve estar assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá? Mesmo sentido. Nada muda. A minha Bíblia é a Bíblia King James, 1611, que eu gosto bastante dessa Bíblia. A versão dela, né, a tradução dela, me agrada bastante, porque ela tem uma linguagem bem mais simples, né? Não tem palavras muito complicadas para a gente entender, por isso eu gosto bastante dela. Então eu vou usar um pouco ela hoje, tá? Mas algumas citações que a gente vai passar ali na TV, né, pelo PowerPoint, eu vou usar também uma Bíblia pequena que eu tenho em casa, que eu gosto de chamar de Almeidinha, e a gente vai fazer comparação a respeito de algumas Bíblias hoje, tá? A respeito da palavra de Deus, que são essas verdades aqui que a gente vai entender, tá? Então eu vou usar hoje 4 versões de Bíblia aqui hoje, para a gente entender algumas coisas, viu, irmão, que acontecem nessas versões. A King James, não sei se alguém conhece, o Júlio provavelmente sabe, não sei se mais alguém sabe, ela é uma tradução do texto recebido, dos textos receptos, né? O texto recepto de Erasmus, de Roterdã, tá? Ele que fez essa tradução do texto recebido. Eram aqueles pergaminhos antigos que estavam nas mãos dos primeiros cristãos, né? E também estavam na mão dos valdenses, dos albigenses, e Erasmo, então, se converteu e quis traduzir a Bíblia, não concordava com algumas versões que tinham naquele tempo, né, da igreja romana naquele tempo, e ele fez então a tradução para o latim, e passou então a chamar textos receptos, né, ou texto recebido. Essa é a versão da minha Bíblia King James, 1611, mas a gente vai usar a Almeida Revista e Atualizada, vamos usar a Almeida Corrigida e Atualizada, e a nova versão, né, que é a nova Almeida Atualizada, tá? E a gente vai comparar um pouco essas versões. Vamos voltar um pouco também, irmãos, em Marcos, acho que Mateus, aliás, Mateus 4, Mateus 4:4 diz assim: mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vamos sobreviver, irmãos, não é só de pão, não é só do pão material, é da palavra de Deus também, principalmente da palavra de Deus. Agora a gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus. E ele não está falando de algumas partes só da palavra de Deus. Ele está falando de toda a palavra de Deus. Não é? E vamos compreender então. Vamos fazer uma oração para o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, inclusive no meu, viu? Para que eu seja usado para a gente conseguir compreender o que a gente vai estudar aqui hoje.
Senhor nosso Deus, Pai querido e amado que estás nos céus, estamos aqui agora, Senhor, na tua casa de oração, com a tua palavra aberta aqui na nossa presença, Senhor, na tua presença. Queremos compreendê-la, ó Deus. Queremos entender a tua palavra plenamente. E sabemos, ó Deus, porque a tua palavra mesmo diz que homens usados pelo inimigo, eles deturpariam a tua palavra, eles tentariam torcer, ó Deus, as tuas verdades para nos enganar, para nos influenciar. E nós queremos a elucidação do Espírito Santo nesse momento, ó Deus, para compreendermos algumas artimanhas que o inimigo tem usado para deturpar nossa mente, para pregar o engano para muitas pessoas aí fora. Precisamos compreender para conseguirmos explicar, ó Deus, para as pessoas as tuas verdades. Fica conosco agora, Senhor, e me usa, por favor, Senhor. Me apaga aqui da frente da igreja nesse momento, ó Deus. Que somente a tua voz seja ouvida hoje aqui. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Então, irmãos, o título da pregação de hoje é a fidelidade da palavra de Deus. Eu acredito muito nisso, irmãos. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é fiel. Mas por que a gente vê tantas denominações aí fora? Segundo alguns estudos que há só no galho do cristianismo, mais de 2.000 denominações diferentes, com crenças diferentes, com doutrinas diferentes, e todas dizem ser sola escritura. A Bíblia ensina todas essas coisas, irmãos. Por que tem tantas denominações e todos dizem crer na sola escritura? E cada denominação tem uma crença diferente, uma doutrina diferente. Se torna um pouco confuso, mas nós vamos entender hoje o porquê que isso acontece, irmãos. Tá? A história fala a respeito, e o Espírito de profecia também fala a respeito, embora eu acreditasse que não falasse, mas o Espírito de profecia também ele fala, tá? Então a gente vai ver que mesmo com as correções, que a princípio seriam apenas correções linguísticas da palavra de Deus, porque viam uma necessidade de corrigir a linguagem da Bíblia, porque tinham alguns problemas na Bíblia. Antes de 1881, eles acreditavam que existiam alguns problemas na palavra de Deus, eram problemas linguísticos, que muitos tinham dificuldades de compreender, e resolveram então fazer essas correções linguísticas. Mas será que as intenções eram só essas mesmo? Corrigir a linguagem da Bíblia? Vamos tentar entender um pouco a cabeça dessas pessoas, mas primeiro vamos ver o que Paulo fala a respeito das intenções de algumas pessoas, né? Na segunda carta aos Tessalonicenses, né? No capítulo 2, versículo 3, 4 e 9. Você pode acompanhar na tua Bíblia também, se quiser, na versão da tua Bíblia, tá? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então viria Paulo já falando que viriam essas pessoas.
E esse homem que nós conhecemos bem, que ele é segundo a eficácia de Satanás, que ele ia se assentar em um trono dentro do templo de Deus, querendo ser Deus, copiar Deus, tá? Judas também faz uma citação no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução e lascívia a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Cristo Jesus. Então, Judas também falou que haveriam homens assim, não é? E já estavam lá naquele tempo, deturpando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus. Tá? Lesgarret, um crítico textual, que era contra essas correções, tá? Ele foi contra essas correções, inclusive ele fez essa citação logo depois que fizeram essa correção linguística, né? Vamos colocar entre aspas, né? Correção linguística, e ele faz essa citação aqui, ó. Nós precisamos saber que muitas das novas traduções são tomadas dos manuscritos antigos. As pessoas acham que elas são mais confiáveis. Não, elas são somente velhas. Em verdade, eles estão dizendo que os manuscritos que tiraram, que foram encontrados em uma lata de lixo, em um convento no Monte Sinai, e os manuscritos questionados de Alexandria, onde se praticava o ocultismo, são mais confiáveis do que esse texto aqui, que foi traduzido aqui em Gênesis, o texto recebido. Que lembrando que mesmo essas correções, até 1900, só eram traduzidos a Bíblia, o cristianismo só era aceitado o texto recebido. Depois de 1900, 1881, começaram a corrigir o texto recebido. Em 1990, aliás, em 1900, eles entenderam que o texto recebido já era um texto viciado, por causa de muitas traduções que foram feitas, e que precisavam usar esses textos aí, os textos alexandrinos, esses códices sinaíticos, e inclusive a Vulgata Latina, que foi rejeitada pelos primeiros reformadores, por Martinho Lutero, João Calvino e outros, que trabalharam na reforma e na tradução de algumas versões da Bíblia. Esse texto que ele fala aí, que foram encontrados, né, que é os textos sinaíticos, que foram encontrados numa lata de lixo, irmãos, eu vou fazer uma pequena explicação para vocês. Que Orígenes, um crítico textual da Igreja Católica, um monge, ele viajava pelo mundo à procura de manuscritos antigos para estudá-los, porque ele era um crítico textual, então ele queria entender esses manuscritos. E, coincidência ou não, em 1844, olha bem a data, 1844, esse Orígenes, ele vai para a Península do Sinai. Isso está na história, vocês podem conferir. Inclusive eu quero dar para vocês o mesmo conselho que Paulo deu ao povo de Deus lá no passado. Sejam como os bereanos, não confiem no que eu estou falando aqui na frente, procurem a fonte que eu estou dando, vão atrás das informações, pesquisem, e aí vocês vão atestar a veracidade de tudo isso que eu estou falando. E Orígenes, lá na Península do Sinai, onde tem lá um mosteiro da Igreja Católica, e ele procurando lá por alguns manuscritos, ficou sabendo por um outro monge que habitava lá nesse mosteiro, que tinha um cesto com alguns manuscritos antiquíssimos lá. Na linguagem dele eram muito antigos. Por isso eles falam ali que eles confiavam nesses textos antigos, mas que esse Erasmus não, como é que é? Lesgarret, né? Lesgarret, confundi um pouco. Esse Lesgarret, ele fala que são só textos velhos, né? E aí falaram para ele que esses textos estavam dentro de um cesto
que iam ser queimados no outro dia, porque já estavam muito rabiscados, muito anotados neles, que não valiam nada mais, e eles iam queimar no outro dia. Mas esse Orígenes, ele foi lá e pegou, se interessou por esses manuscritos, e hoje esses manuscritos são usados na tradução dessas novas, irmãos, essas novas versões de Bíblia que nós temos hoje. A primeira Almeida traduzida, ela foi traduzida lá em Portugal, né, por João Ferreira de Almeida. Ela foi traduzida do texto recebido, dos textos recépicos, tá, de Erasmo. E até 1900 foi usado o texto recebido de Erasmo. Depois mudaram para esses textos aí. Esse texto sinaítico que foi encontrado nesse texto lá, não sou eu que estou dizendo, viu, irmãos? Está escrito ali. E a história fala disso. Ele próprio confessa isso, que ele encontrou esses textos lá. E essas nossas Bíblias, elas são traduzidas desses textos. Textos que já foram rabiscados, anotados, feitas anotações, inclusive outros textos, esses textos alexandrinos, os códices vaticanos e a Vulgata Latina, que, obrigado, Deus abençoe, que foi rejeitado lá no começo, né, pelos nossos reformadores, tá? E ele continua. Acho que eu passei muito aqui. E aí ele continua aqui falando: esses textos foram encontrados por Orígenes, um crítico textual, e ele corrigiu os vários textos dos manuscritos sagrados. Evidências encontradas mostram que ele alterou os manuscritos para que eles entrassem em concordância com suas próprias filosofias humanistas, tá? E ideias místicas e alegóricas, e ele acreditava que o homem é um ser divino, e que todos nós somos divinos. Essa era a crença. Por que eu estou mostrando isso para vocês, irmãos? Porque é preciso primeiro, como Jesus disse, que para conhecer os pregadores, os profetas, era para a gente estudar os frutos dessas pessoas, para você entender o que eles pensavam. E é isso que estamos fazendo. Primeiro vamos entender a cabeça dessas pessoas que mexeram na nossa Bíblia, na nossa palavra, na palavra de Deus, tá? Para a gente compreender a crença deles, para a gente entender por que essas crenças estão disseminadas no nosso mundo hoje, tá? Isso aqui é muito importante. E vocês vão compreender, viu, irmãos? E eu de maneira nenhuma eu quero desfazer a veracidade da Bíblia. Eu não estou falando mal da Almeida atualizada, não é isso, irmãos. Eu só quero mostrar para vocês alguns pontos que ela tem alguns problemas, algumas alterações que ela sofreu, que são muito difíceis para nós, quando estamos dando estudo bíblico, para explicar essas coisas. Porque se você vai em outro texto, e em outro texto ele explica aquilo, a pessoa vai achar que a Bíblia está se contradizendo. E a gente vai entender isso, tá? Apocalipse 22, 18, 19 é um texto conhecido nosso. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Segundo Deus, eu não posso mexer na palavra de Deus. Eu não posso nem torcer o que está escrito lá dentro com as minhas palavras. Eu tenho que ser obediente ao que a Bíblia fala. Eu tenho que observar. Eu não preciso interpretar a Bíblia, porque a Bíblia já foi interpretada pelo Espírito Santo. Eu tenho que pedir elucidação do Espírito para compreender o que o Espírito Santo já interpretou da palavra de Deus. Tá? É isso que a gente tem que compreender. Esse senhor aí, o Scott, eu tenho um pouquinho de problema com essas linguagens, viu, gente? Eu tenho um pouquinho
de dificuldade para pronunciar esses nomes aí. Então eu anotei aqui da maneira que eu compreendo. Ele mandou uma carta para esse Lightfoot, tá? Para comentar a respeito do que eles iam fazer com a palavra de Deus. Isso aconteceu em 1870, nessa carta, no dia 4 de julho, e eles já estavam planejando essas correções, e aí eles estavam trocando cartas, e essa carta fala o seguinte: não deveríamos realizar uma conferência antes das primeiras reuniões para as revisões, lembra? Revisões linguísticas, correções linguísticas. Há muitos pontos sobre os quais é importante concordarmos. As regras, embora liberais, né, para fazerem essas correções, são vagas, e a sua interpretação dependerá inicialmente de uma ação decidida. Tá? Dia 7 de julho de 1870, Hort, ele também faz uma citação aqui importante. É totalmente impossível julgar o valor do que parecem ser alterações insignificantes, lendo-as uma após outra. Tomadas em conjunto, elas muitas vezes têm implicações importantes nas quais poucos pensariam a princípio. A diferença entre uma e outra, diz, né, de Rafael, a gente tira Rafael para a gente compreender. A diferença entre uma imagem e uma cópia débil dele é composta por uma série de diferenças triviais. Resistimos com sucesso a ser alertados sobre terreno perigoso, onde as necessidades de revisão exigiam que não fosse evitado. E não se pode duvidar o início de um novo período na história da igreja. Começaram a compreender uma nova história, ia começar a se desenrolar a partir dessas revisões. Até agora, os irados opositores têm motivos para o seu espanto, tá? Então tinha os opositores dessas correções, e eles estavam irados porque não aceitavam que alterassem a palavra de Deus, que fizessem essas correções linguísticas. Mas eles sabiam o que estavam fazendo? Sabiam, não é? Porque eles falam ali que foram avisados a respeito do terreno perigoso que eles estavam pisando, mas que as ordens eram para que não recuasse, que fosse em frente e fizesse uma ação deliberada. Tá? Revisão de Dublin. Dublin é um jornal, uma revista lá da Irlanda, tá? Que em 1881, logo depois dessas correções que foram feitas, eles fizeram uma citação bastante importante, viu? A gente reportou aí um pedacinho para vocês verem. Aqui, ó, pela única autoridade da crítica textual, lembra? Orígenes, crítico textual. Abra o olho com críticos. Esses homens ousaram rejeitar cerca de 40 versículos da palavra inspirada. 40 versículos foram rejeitados nessas tais correções linguísticas, tá? Retiraram 40 versículos, quando ainda era esse texto aqui, os textos recépticos, tá? A profissão de fé batismal do eunuco, por exemplo, você não encontra mais. Tem lá a citação do batismo dele, mas a profissão de fé você não vê mais lá, tá? Talvez alguma versão mais antiga você possa encontrar, mas nessas versões mais atualizadas você não encontra mais. Mas o anjo, e o anjo do tanque de Betesda desapareceu também, você não encontra mais a citação do anjo que descia para agitar a água, não tem mais nessas novas versões.
o anjo do Getsemane, né, ele permanece lá até a próxima revisão, porque está lá em Colchetes, lá se você ver, quando está lá em Colchetes, e é bom a gente fazer uma ressalva, que quando você encontra na Bíblia, que está entre Colchetes, nas Bíblias atualizadas, a gente vê, está entre Colchetes, é porque está esperando o machado do revisor, viu gente? Aquilo ali já foi marcado com Colchetes, está esperando o machado do revisor, para ser cortado, ou não, dependendo do que eles resolver. Tá? A citação do tradutor, quando ele faz uma ressalva a respeito do que ele está escrevendo, ele coloca entre aspas ou entre chaves, ou entre parênteses, né? Aí sim uma citação da pessoa que traduziu, mas o que está em Colchetes é para ser retirado. Um pouquinho mais para frente a gente vai ter a prova de que isso foi realmente retirado. Tá? Aonde eu parei ali? Testemunhas? As testemunhas celestiais partiram. Nenhuma nota marginal lamenta sua perda. Os últimos 12 versículos do livro de Marcos são separados do resto do Evangelho, como se estivessem prontos para serem removidos. Assim que Jim Burke, também que era um homem contra isso, assim que ele morresse, o relato da mulher pega em adultério é colocado entre colchetes, tá? Entre colchetes, para ser retirado, aguardando a extinção. Muitas outras passagens têm uma marca colocada na margem para mostrar que, como árvore na floresta, elas serão em breve destinadas ao machado do crítico, esse tal crítico textual, tá? E isso cessará. Né? O escritor desse texto lá nesse jornal, ele faz essa pergunta: cessará por aí? Não é isso em 1881 ainda. Agora imagina, depois de tantos anos passados, né? Mais de um século se passaram, com certeza eles fizeram algumas alterações, né? O livro Grande Conflito, como eu falei, a irmã White, ela fala um pouquinho, inclusive estava na nossa lição da Escola Sabatina, e isso me deu também um pouco de força, viu, irmãos, para trazer essa mensagem. E ela fala o seguinte aqui, irmãos, vamos ao texto, né, que é mais importante, vamos lá. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando seu testemunho foi deturpado e homens e demônios empenharam todos os esforços para descobrir como desviar da palavra a mente do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, confinados nas celas das masmorras, martirizados, tudo a gente conhece da história, né, irmãos? De cor e salteado. O que o povo de Deus sofreu por amor à palavra de Deus no ano passado, não é verdade? Mas ela fala que a palavra de Deus ela foi proscrita. E o que significa proscrito? Dá a entender que é uma alteração, mas não é. Proscrição, quer ver? Eu busquei no dicionário no dicionário mais antigo, porque eu disse, infelizmente, os dicionários mais novos também, eles sofreram algumas correções, viu? Então, precisei procurar uns dicionários um pouco mais antigos, para a gente achar a conotação correta para essa palavra proscrição. Tá? Proscrito. O que significa, né? Proscrição. Primeiro, banimento, desterro, expulsão, abolição, extinção, e para mim o que mais encaixa é esse aqui, ó, proibição. A palavra de Deus foi ou não foi proibida no ano passado? Proibida no ano passado. A igreja romana proibiu ou não proibiu o estudo da palavra de Deus? E falou que somente eles, os monges, os padres e aqueles que estavam ali envolvidos naquele ritual, dentro dos templos, dos mosteiros, eles tinham que ler a Bíblia, interpretá-la e pregar ao povo. Tá? Martinho Lutero, andando pelo mosteiro, ele vivia e estudava, entrando lá embaixo, na masmorra,
Olha o que ele viu lá, ali. Aquilo ali é a imagem perfeita da proscrição, irmãos. Ele encontrou uma Bíblia acorrentada num mosteiro que ele estudava e morava ali. A Bíblia foi acorrentada, literalmente. E diz a história, diz o irmão White, o Espírito de Profecia fala, que ele tirou esses grilhões, ele desacorrentou a Bíblia e começou a ler, começou a estudar e começou a compreender que todos aqueles dogmas, toda aquela doutrina que eram pregadas naquele tempo eram enganações. E ele começou a pregar essas verdades. Tá? Eu acho que meu controlinho está falhando um pouquinho, mas tudo bem. Vamos ver algumas versões de Bíblia que sofreram algumas alterações. Tem umas americanas, algumas Bíblias lá da Europa e Bíblias nossas aqui, só para a gente, um estudo rápido, só para a gente entender quantas alterações foram feitas e quais as Bíblias que foram feitas. A Nova Padrão Americana, ela sofreu 909 alterações, 909 versos foram alterados na nova versão americana. Essa mesma versão americana, só que agora uma versão um pouco mais antiga, ela tinha tido 788 versos alterados. Esse estudo que eu fiz, irmãos, é de 10 anos atrás, porque ainda não foi atualizado esse estudo. Então, provavelmente, esses números podem estar maiores ainda do que isso, viu? Porque a Bíblia foi revisada novamente. E ainda tem uma nova revisão prevista aí, né? É a agenda que a igreja romana está pregando, que a Bíblia precisa ser reinterpretada agora, não mais atualizada, mas reinterpretada, por causa de algumas minorias que estão gritando muito alto, né? LGBT, QIA+, não é? Que infelizmente pregam que a palavra de Deus é homofóbica, o feminismo que acha que a Bíblia é machista, os negristas que acham que a Bíblia ela é racista, infelizmente pessoas que não compreendem a palavra de Deus, né? E aí tem também a Nova Tradução Mundial, que também é uma versão americana, ela tem 767 versos alterados, tá? A NVI, que é muito usada aqui pelos adventistas também, muita gente gosta da linguagem dela, ela teve 695 alterações de versos. A Bíblia das Boas Novas, ela teve 614 versos alterados. A Bíblia Amplificada, que eu não conheço, ela teve 484 versos alterados. E agora a Douay, que é a Bíblia dos Jesuítas, que é uma Bíblia traduzida dessa Vulgata Latina, que os reformadores rejeitaram. Ela tem 421 versos alterados, mas na versão deles, irmãos, na versão da Vulgata. Mesmo tirando a Vulgata Latina, ainda assim alteraram 421 versos nela. A versão Novo Mundo do Testemunho de Jeová, que muita gente tem medo, né? Tem gente que corre às vezes dos pobres irmãos Testemunhos de Jeová, porque falam que a Bíblia deles é diferente da nossa, né? E, gente, vocês vão se espantar, só tem 120 versos alterados na Bíblia deles. Mas eu quero fazer uma ressalva. Nesses 120 versos alterados na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, textos inteiros, versículos inteiros foram arrancados, retirados de lá, tá? A gente precisa fazer essa ressalva. Não foi só alteração, 120 versos alterados. No meio de 120 alterações, tiveram textos inteiros retirados para entrar em conformidade com a crença deles, que a gente conhece muito bem. Eles não creem na divindade de Jesus, né? Eles acreditam que Jesus não é Deus, eles não acreditam no Espírito Santo, não acreditam na Trindade. Então a Bíblia deles entra em conformidade com a crença deles, tá? E agora vem a King James. Mas não é a King James 1611, é a King James atualizada. Lá nos Estados Unidos é chamada de Nova King James. Não é isso, Ju? A King James, como eu já falei, ela foi traduzida do texto recebido, mas a atualização rejeitou o texto recebido
por causa de todo aquele problema que eu falei para vocês, que os críticos textuais encontraram aqui no texto recebido, tá? E resolveram rejeitar. E como aquele poder romano que Paulo falou, né? Eu não vou citar nomes, gente, porque pode ofender a consciência de alguém, mas esse poder que ele fala, que é segundo a eficácia de Satanás, ele odeia o texto recebido, tá? Eu já vi vídeos que ele beija todas as versões de Bíblia, mas o texto recebido, que é o texto recépito de Orígenes não, de Erasmo, tá? Desculpa. O texto recebido que Erasmo fez a tradução, um padre convertido ao cristianismo, ele chama de víbora venenosa que precisa ser destruída. Ele odeia. E só o fato dele odiar essa Bíblia, eu amo. Viu, meus filhos? É assim que a gente tem que ser. Se o diabo odeia, ame. Tá? Agora, se ele ama, odeie. É nisso que o cristão ele precisa ter foco. E por odiar tanto, olha lá, irmãos, dá uma olhada. Esse é ódio demais, não é? 1.200 versos alterados. Eles alteraram 1.200 versos de uma Bíblia tão linda, porque o meu filho tem, o Daniel tem essa Bíblia em casa, e eu adoro a linguagem dessa Bíblia. Ela tem uma linguagem linda. Quem tem sabe do que eu estou falando. Mas infelizmente eles conseguiram deturpar 1.200 versos dessa versão da King James, por puro ódio da palavra de Deus. E agora vem a nossa Bíblia, a Bíblia que nós mais usamos aqui no nosso meio, que é a Almeida, revista e atualizada. Ela teve 650 versos alterados, tá? E isso, como eu disse para vocês, já tem a nova Almeida atualizada, que já é uma nova atualização. Então esses números eu não tenho ainda. Esses números são de 10 anos atrás, tá? Como eu já falei para vocês. Vamos continuar, irmãos. Vamos entender agora algumas dessas alterações, só para vocês entenderem o que eles colocaram dentro da palavra de Deus, para deturpar. E agora nós vamos entender por que tem gente aí fora que crê em outras coisas dentro do cristianismo. Entenderam? Porque a Bíblia prega isso, tá? Nessa passagem eu vou usar a King James, mas em outras eu vou usar também aquela Bíbliazinha pequena que eu falei para vocês que eu tenho, que eu gosto bastante, que ela também tem fidelidade, tá, gente? Que ela foi somente revisada e corrigida, ela não foi atualizada. Então alguns versos dela estão alterados, mas ela ainda mantém muita fidelidade do texto recebido. A Almeida Revista Atualizada, aqui em 2 Samuel 21, 19, olha o que diz aqui, na versão atualizada. Houve ainda em Gog outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jearel Elegio, o Belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como este tecelão. Mas espera aí, foi esse rapaz que matou Golias? Não foi Davi que matou Golias? Por que a Bíblia está falando que foi esse rapaz aqui, Elanã? Você leu aí, Júlio? É isso que está falando aí, não é? Elanã matou Golias, mas não foi Davi? O que a King James diz? Olha lá, houve, né, tudo isso, olha lá, Elanã, o filho de Jearel Eligim, um belemita, matou o irmão de Golias. Agora está explicado, né, irmãos? O texto recebido explica isso. O irmão de Golias foi morto por esse Elanã e não Golias. Agora, por que fizeram essa alteração? Para vocês compreenderem um pouquinho, tá? A igreja romana, inclusive a ordem dos jesuítas, eles pregam que Davi não foi rei, tá? Que tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Davi é uma fábula. Davi nunca foi rei, ele nunca viveu em castelo. Jerusalém naquela época era só um arraial cheio de tendas, tá? Eles acreditam nisso. O ponto deles, de crença deles é essa, que estava na história. Eles fazem essas citações aí a respeito da crença, mas a arqueologia prova o contrário. Inclusive fala que tijolos com inscrições de Davi foram encontrados nessas expedições arqueológicas.
que mostram que Davi foi rei, porque somente o rei poderia ter a sua inscrição escrita em tijolos. E se eram tendas, por que tijolos? Não é? Hebreus 9:12. Agora eu vou usar a Almeida corrigida e revisada, que é aquela Almeidinha que eu falei para vocês que eu tenho em casa, tá? Eu estou entremeando as duas para vocês verem que ainda tem fidelidade, ainda em algumas versões que não foram atualizadas, tá? Mas o que fala em Hebreus 9:12? Um ponto muito importante da fé adventista, que é da doutrina do santuário, que fala a respeito de 1844. Quer dizer, o texto não fala de 1844, mas a nossa fé nos leva a entender que em 1844 aconteceu algo importante, a entrada de Jesus no santuário santíssimo. Olha o que a versão atualizada da Almeida fala: não por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas. Esse texto, se eu olhar o contexto de um pouquinho atrás, você vai ver que é logo que Cristo sobe ao céu. Ele subiu ao céu. E aí fala que ele entrou no santo dos santos. Mas ele não entrou no santo dos santos, porque se ele entrou no santo dos santos, quando ele subiu ao céu, não existiu 1844 para nós. A doutrina, a profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 dias, não existe, gente. Isso não se cumpriu. Isso é fábula, tá? Mas o que essa Almeida, um pouco mais antiga, que não foi atualizada, olha a correção que ela fala, olha lá. Entrou uma vez no santuário. Ele não entrou no santo dos santos quando ele subiu, ele entrou no santuário. Ele entrou no lugar santo, não no santíssimo. Essa versão da Bíblia, ela apoia a nossa crença, porque ela ainda tem um pouco do texto recebido, introduzido nela, que ela ainda não sofreu todas as alterações que esse poder, segundo a eficácia de Satanás, está fazendo na palavra de Deus. Tá? Jó, vamos entender agora um pouquinho a respeito dessa crença da imortalidade da alma, da crença do inferno. Por que essas pessoas creem que existe o inferno? Por que eles acreditam que tem almas vagando por aí, gente? Para nós a Bíblia não fala nada disso. Afinal de contas, ela fala ou não fala? Vamos ver? Olha aqui o que é a versão atualizada da nossa Bíblia, essa que usamos aqui. O que ela fala? Olha lá. A alma dos mortos treme debaixo das águas. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Apocalipse fala a respeito do abismo. É Apocalipse 9, né? Apocalipse 9 fala que Satanás, a estrela, caiu aqui no céu e foi dada a ela a chave do abismo. E ele abriu a porta do abismo e saiu fumaça como de uma fornalha lá de dentro. Quem que mora no abismo? Satanás. Satanás mora nesse abismo, segundo a Bíblia. Figurativamente ou não, a Bíblia fala que ele mora lá. E as almas? Tem almas debaixo das águas se movendo. Existe alma se movendo. E nessa parte, infelizmente, a minha Almeidinha também tinha alteração, tá? Aí eu usei a King James, e a gente vai fazendo assim um revezamento para a gente compreender. Coisas mortas são formadas debaixo das águas e dos seus habitantes. O inferno está nu perante ele, e a destruição não tem cobertura. Agora está explicado, não está? Não são as almas que estão lá debaixo, são os mortos. Não existem almas lá. Vocês estão conseguindo compreender agora como que isso foi introduzido na palavra de Deus? Por que tem tantas crenças hoje por aí? Vocês começam a compreender agora? Porque eu, quando eu vi isso, gente, eu fiquei estupefato, porque tem muita coisa na Bíblia que é difícil das pessoas entenderem, mas é por causa dessas alterações que tem na palavra de Deus. E não podemos acusar as pessoas de não serem só da Escritura, porque eles são. Só que foram feitas alterações, e nós vimos lá no começo aquelas pessoas que fizeram as alterações falando que essas alterações, uma aqui e uma ali, não tinham importância nenhuma, mas que todas juntas mudariam o cristianismo, mudaria a igreja. E mudou. Mais de 2.000 denominações diferentes
todas com a Bíblia debaixo do braço, irmãos. Todas dizem ser só da Escritura, e a gente começa a entender aonde isso vai dar. Tá? Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 diz, está falhando mesmo, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quem é que já teve dificuldade para explicar isso aqui, gente? Você já teve, Júlio? E o que você falou para a pessoa? Você lembra? Naquele momento Jesus não sabia. Na forma humana dele foi o que eu sempre usei para explicar. Na forma humana Jesus não sabia, mas afinal de contas a Bíblia fala que ele era também 100% Deus. Não fala? Ele era 100% Deus e 100% humano. Mas então a forma humana limitava o poder dele como Deus. Vamos ver o que a Almeidinha diz, tá? Aquela versão que não foi atualizada, só para vocês entenderem. Ó, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele não faz citação que ele não sabia. Afinal de contas ele sabia, ele só não podia falar para eles ainda, não é? Ele só não podia contar o dia e a hora, mas ele, como Deus, sabia. E aí ele fala que ninguém aqui na terra sabe, e nem os anjos. O Pai sabe. Afinal de contas, ele não é um com o Pai. Não existe uma trindade lá no céu. E essas três pessoas lá não são um. Então ele sabia, não é? Marcos 2,17 diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É verdade, ele veio chamar os pecadores. Não tem uma crença aí fora que diz que vem constar e fica, meu querido. Você não precisa mudar. Você não precisa se arrepender. Tem ou não tem essa pregação por aí? Tem? Vamos ver o que a Almeidinha diz a respeito. Olha lá. Ao arrependimento, irmãos, não é só para vir. Vem, mas te arrependa. Muda a tua vida. Transforma a tua vida. É isso que a Bíblia fiel fala. Tá? A Bíblia fiel diz que você precisa sim vir como você está. Vem como você está, eu te quero como você está. Mas para fazer parte do reino de Deus, você precisa aceitar as regras do reino. Você precisa transformar a tua vida. É isso que a palavra de Deus diz. Em Efésios 3:9, a Almeida atualizada diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Não vejo nenhum problema. Vamos ver se tem algum problema aqui, irmãos? Que tudo criou por meio de quem? De Jesus Cristo. Por que tirar Jesus aí da criação? Começa a entender de novo aí a reflexão. Lembra da citação aqui de origem, que fala que ele não acreditava que Jesus era Deus, que ele não acreditava na divindade de Cristo, que ele falava que todos nós somos como Cristo, somos divinos, e todos nós podemos alcançar a divindade, assim como Cristo. Ele não acreditava que Jesus era Deus. E como ele teve o dedo nessas alterações, é claro que ele ia colocar sua filosofia ali dentro. Ele tira Jesus da criação. Mas João, ele deixa bem claro que Jesus criou. Jesus é que nos criou. Jesus participou da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Tá? Agora vem a parte que eu vou usar uma quarta Bíblia, né? Uma quarta Bíblia, que é a Nova Almeida atualizada, e vai deixar claro aqui aquele ponto que eu falei para vocês, a questão do colchetes. Agora vocês vão ver isso na prática, tá? Quando está em colchetes, está na mira de quem que eu falei, gente? Vocês lembram? Na mira do machado do crítico. Quando está em colchetes, está na mira do machado do crítico. Vamos ver se o machado andou aí ou não. E aí a gente vai entender, tá? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Está falando da Nova Jerusalém, tá? Para mim entrar lá, eu preciso lavar minhas vestes no sangue do cordeiro. Vocês estão vendo lá o colchetes? Pode olhar na Bíblia de vocês aí que está em colchetes. Se for a versão atualizada, está em colchetes aí, tá? Pode conferir aí. Agora, nós vamos ver essa mesma passagem na nova versão, que inclusive está na mão da irmã ali, né? É a nova versão atualizada da Almeida, tá? Vamos ver se o crítico passou o machado nessa parte aí ou não. Olha lá. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes. Só lavar é importante. É só colocar de molho lá, dar uma esfregada, está tudo certo. Mas a Bíblia, em Apocalipse, ele vem falando desde lá do início que você tem que lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Não é isso? Você tem que ser justificado por Cristo. Mas está vendo como que o machado do crítico entrou em ação ali, irmão? Tirou a questão do sangue. E para vocês entenderem, vocês têm que entender a crença das pessoas, os jesuítas. Tá? Essa ordem dos jesuítas lá atrás. Eu não sou teórico de conspiração, viu, gente? Eu só gosto de estudar um pouco. Tá? Eles não acreditam no sacrifício de Cristo. Tem citações deles lá falando isso. Inclusive no livro Moral e Dogmas da maçonaria, fala que Cristo, ele não se sacrificou por nós. Que aquilo que nós vimos lá na cruz era só uma imagem que Deus fez com que a gente enxergasse lá. Que Jesus já não estava mais ali, Jesus já tinha sido retirado para o céu. E só estava a imagem dele ali, que Cristo não derramou sangue algum por nós, tá? É por isso que fizeram isso aí, família. Retiraram o machado do crítico, retirou a parte do sangue. Mas e aí? Vocês acham que esse texto aí, somente lavar a tua vestidura no sangue do Cordeiro é suficiente, irmãos? O livro de Apocalipse, ele fala muito a respeito da justificação, de lavar suas vestes, de alvejar sua veste no sangue do Cordeiro. Mas esse texto aí em especial, ele se trata desse assunto, da justificação. Vamos ver o que a Almeidinha fala, que é aquela mais antiga, que não foi atualizada. Os que guardam os mandamentos. É a obediência nessa parte aí que está falando, irmãos. Nesse texto, não estou tirando a importância da justificação. Mas esse texto em especial, ele fala que depois que você foi justificado lá atrás, agora você precisa ser obediente, guardar os mandamentos. E aí você vai ter direito à árvore da vida, entrar na cidade pelas portas. Que promessa maravilhosa, não é, irmãos? Isso fala comigo, viu, gente? Porque eu almejo muito esse dia. Colossenses 1,14, irmãos. A gente está quase terminando, viu, irmãos? Então, só um pouquinho de paciência que a gente já termina, tá? 1,14, Colossenses diz: no qual temos a remissão dos pecados. A Almeidinha diz: pelo seu sangue. De novo. E aqui nem colocaram de colchete, né? Não precisou. Lá na atualização que eles fizeram a primeira vez, o machado do revisor lá já tirou essa questão do sangue. Como estão entendendo agora que eles não acreditam que Jesus derramou seu sangue na cruz. E é isso que estão fazendo com a palavra de Deus, tá? Mateus 25:13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. A hora do quê? Que vai passar o trem? Não está explicando ali, tá? A hora que o trem vai passar, a hora do rush, né? Tá bom, irmãos? A versão fiel diz que o Filho do Homem há de vir, tá? São ou não são alterações importantes, irmãos? Todas juntas são importantes. E lembrando que só na Almeida tem mais de 650 alterações. Eu trouxe só algumas para vocês compreenderem. Para mim, as mais importantes, viu, irmãos? Marcos 4:22 diz: porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo, que não se torne pública, que não seja revelada. Deus deixa alguma coisa sem
sem que ele revele. Ele está me usando hoje aqui, irmão. E usou um pastor lá dos Estados Unidos, pregando nos Estados Unidos, mas esse pastor é um pastor alemão que tem a sua residência fixa lá na África do Sul. E foi por intermédio da mensagem dele que eu tive conhecimento dessas verdades a respeito dessas alterações. Por isso eu decidi, viu, irmãos? Não estou pedindo para ninguém rasgar a Bíblia, tá? Fique bem claro, eu não sou contra a Bíblia. O importante é você saber aonde ela tem alguns problemas. E se você conseguir uma versão um pouco mais antiga, se você tiver condição de adquirir uma Bíblia mais fiel, adquira, porque vai te ajudar muito, irmãos. Como eu disse, a King James atualizada tem uma linguagem linda. O meu filho não vai desfazer dela de maneira nenhuma, viu, irmãos? Porque ele ama a linguagem dela. Mas ele adquiriu também a King James 1611, justamente por isso. Ele lê a que ele gosta, a linguagem que ele gosta, mas ele começa a entender aonde tem alguns problemas, para que a fé dele seja firmada na verdade. Lembrando que, como a gente leu lá, né, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá? Marcos, eu já li, né? Tá bom. O que Pedro diz, né? A segunda carta de Pedro 3, de 15 a 18. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos diferentes de entender, que o indouto e inconstante torce, e igualmente as outras escrituras, as outras partes das escrituras também, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Não podemos nos deixar abalar pelas astúcias do inimigo, irmãos. Não podemos deixar nos levar por essas alterações feitas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é eficaz, tá? E ela é boa, ela é ótima para doutrina, para correção, para repreensão. É isso que a palavra de Deus diz, tá? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora como nos dias da eternidade. Amém? Amém. Amém. Vamos. Eu espero que todos tenham compreendido a minha intenção. Eu não quero desacreditar a palavra de Deus. Eu quero que ela seja pregada em toda a sua plenitude, em toda a sua verdade, tá? E para isso precisamos compreender os pontos importantes da Bíblia, que aquele homem, segundo a eficácia de Satanás, mandou que fizessem na Bíblia essas alterações importantes na palavra de Deus, para que possamos ter argumento e defesa para defender a nossa fé e defender o mais importante, que é a palavra de Deus, tá? Vamos finalizar, nós vamos cantar o hino 54. Vamos? Oi? Unidos pela palavra, hino número 54, irmãos.
ser unidos por essas verdades, irmãos. Só mais uma citaçãozinha, irmãos, agora do Espírito de Profecia, para a gente finalizar por completo, e a gente vai fazer uma oração para a gente se despedir, irmãos. Está conseguindo ir? Está escrito em Primeiros Escritos, viu, irmãos? Na página 220, uma versão um pouco mais antiga, tá? Diz assim: então vi que Deus sabia que Satanás teria todas as artes tentaria todas as artes para destruir o homem. Portanto, ele fez com que sua palavra fosse escrita e deixou seus propósitos em relação à raça humana tão claros que os mais fracos não precisavam errar. Vi que Deus havia guardado especialmente a Bíblia. No entanto, quando havia poucos exemplares, homens eruditos, em alguns casos, com as coisas, mudaram a palavra, pensando que estavam tornando as coisas mais claras, quando na realidade estavam mistificando o que era claro, fazendo com que se inclinasse para as suas opiniões estabelecidas, que eram regidas pela tradição. E manuscritos, tá? Cartas e Manuscritos, volume 21, tá? De 1906, lembrando que as alterações, tá? Começaram em 1881, mas as atualizações e a mudança do texto recebido para aqueles códigos que eu falei para vocês começaram a partir de 1900. A irmã White pegou um pouco disso, irmãos, e ela faz uma pequena citação, tá? Em breve você verá que haverão aqueles que se cansaram de ouvir repetidas as coisas que deveriam fazer, mas não desejavam fazer, e mudaram o texto da Bíblia, sabendo que mudarão os textos da Bíblia. Sabemos o que o Senhor diz em Apocalipse sobre aqueles que fazem isso, não é? Apocalipse 22:19. Uma aliança perpétua é uma aliança perpétua, ainda que Satanás tente mudar, ela é uma aliança perpétua, irmãos. Precisamos compreender a palavra de Deus na sua plenitude, para não deixar que Satanás deturpe a nossa mente. Amém? Vamos orar. Querido Deus, acabamos de ver agora, Senhor, um pequeno estudo que mostra algumas profecias, ó Deus, que falam a respeito desse homem, segundo a eficácia de Satanás, que ele faria de tudo para mudar a Tua palavra, Senhor, mudar pontos importantes da Tua palavra, que a princípio até poderiam não ter muita importância para algumas pessoas, mas que unidas essas palavras mudariam a igreja, mudariam o cristianismo, Senhor. E temos presenciado essas mudanças, ó Deus, dentro do cristianismo. Muitas pessoas que dizem crer na palavra de Deus, e creem, Senhor, eu acredito nisso, que eles creem realmente na Tua palavra, mas que estão sendo enganados por esses enganos, essas alterações que esse poder ele fez na Tua palavra. Por isso pedimos, ó Deus, a orientação do Espírito Santo em nossos corações, para que possamos ter mente sã, mente clara, ó Deus, que o Senhor possa elucidar as nossas dúvidas e colocar no nosso coração as Tuas verdades, porque assim como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queremos viver pela palavra, Senhor, mas de toda a palavra, toda ela, Senhor, sem alterações, sem deturpações, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a buscar essas verdades. Nos leva agora para nossos lares, ó Deus, em segurança. Cuida de todos nós, nos dê um restante de sábado abençoado, Senhor, na Tua presença, com a companhia dos Teus anjos. Nós Te pedimos agradecidos, ó Deus, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém, Senhor.